irmãos, estamos, como a irmã Alessandra falou agora há pouco, no mês de setembro amarelo. Você sabe por que mês de setembro chamado mês de setembro amarelo? É porque a cor é bonita, amarelo? Hã? Eu, particularmente, não sou muito fã do amarelo, não, sabe? Sou muito, não. Eu gosto mais do azul, né? Vermelho, né? Outubro rosa, que é mais bonito, né? Olha que coisa bonita, que cor linda, né? Outubro rosa, né? A gente tem preferências de cores, mas o que nos interessa não é a cor aqui, nos interessa o motivo pelo qual se comemora aqui o mês de setembro amarelo, né? Que se fala sobre o mês de setembro amarelo. Para quem não sabe, o setembro, mês amarelo, é porque nesse mês, né, foi aqui assim decidido para o tratamento da... Aliás, quem sabe? Não vale você falar. Hã? Combate ao suicídio. Você sabe por que muitas pessoas se suicidam? Aliás, eu estou falando errado. Se suicidam, suicídio já é, não tem que se suicidam. Né? Por quê? Que é covarde. Pode até ser, pode até ser. Depressão também pode até ser. Hã? Não estou entendendo. Sofrimento também pode até ser. Repare como são muitos os fatores que podem levar a pessoa a cometer tal. Pode ser de saúde mesmo, física, hormonal, que a pessoa entra em crise, pode ser muitas coisas. Né? Não podemos fechar, né? Esse negócio de fechar é individual e com um especialista chamado de psicólogo. Próximo sábado, às 16 horas, não é isso? 16 horas, os jovens estão aqui promovendo uma palestra com uma psicóloga sobre esse tema. Então, você que conhece, está se sentindo lá mais ou menos, venha, participe conosco, né? Para que juntos possamos discutir esse assunto, que eu acho que é um assunto muito importante, um assunto que nós precisamos nos preocupar. Hoje em dia, né? As coisas estão tão agitadas, né? Tão corridas, informações e tal, isso vai realmente estressando o ser humano de certa forma, e ele pode chegar a esse nível de estresse ao ponto de entrar numa questão de depressão e assim por diante. Né? Então, venha, quem puder, será bom, traga, quem precisa ouvir também, e não se iluda, às vezes você está deprimido e não sabe. Então venha também para ouvir um pouco sobre isso, sobre o suicídio. Né? Isso é muito importante para as nossas vidas. A Bíblia diz que devemos lançar sobre ele todas o quê? De novo, a Bíblia diz que nós devemos o quê? Todas as nossas ansiedades. Mas chega uma hora que parece que Deus não está olhando para a gente. Ele está. E aí o que ele faz? Manda especialista para nos ajudar. Não espere cair do céu a solução. Ele manda pessoas para que nos ajude a passar por aquele momento. Assim como o médico trata de uma gripe, de uma infecção, de algo mais complexo, também o médico psicólogo nos ajuda a tratar e passar por momentos difíceis que nós não sabemos como lidar. Né? Eu e você, todos nós estamos neste barco. Bom, dito isso, vamos passar então a nossa reflexão em cima da nosso tema. Qual é o tema mesmo de missões? Eu esqueci. Falei uma baita de uma mentira, né? Ninguém fala nada, né? Esqueci. É mole o negócio? Hã? Minha pátria para Cristo. Muito bem. Dentro desse tema, eu estava lendo essa semana um artigo da revista MCM, né, das senhoras, sobre a força dos jovens. As nossas irmãs já devem ter lido. E eu queria hoje trabalhar em cima desse tema, a força da juventude. A força da juventude. Você sabia, né, que muitos homens do passado que
fizeram história, tanto do lado positivo quanto negativo, eles tinham em média de 20 a 30 anos. Eu estava olhando ali aquele cartaz, sexta-feira, estava olhando, acho que era com o Rafael e o Guilherme, se não me falha a memória. Aí tem umas pessoas ali, que a gente tem uns velhinhos ali, não? No cartaz, não, umas pessoas de mais idade. E uma dessas pessoas ali, eu fiquei olhando assim, gente, esses homens fizeram história. Mas eles não fizeram história com a idade que aparece naquele desenho. Eles fizeram história antes de chegar naquela cara. Eles tinham em torno de 20 a 30 anos. E eu fiz uma pesquisa interessante, por exemplo, o William Bagley, sua esposa, Anna Bagley, Zacarias Taylor, sua esposa, Cat Taylor, Salomão Ginsburg, eu acho que esse cara aparece ali, Salomão Ginsburg, esse pessoal tinha em torno de 35 anos. 35 anos. Você sabia que os discípulos de Cristo, eu já fiz um estudo disso aqui já há bastante tempo, tinham em torno de 20 a 30 anos? Sabia disso? Tem gente novinha lá no meio, tudo rapaz ainda, 20, 30 anos. O pai de missões mundiais, quem sabe o nome? A gente fala de missões mundiais também. O pai de missões mundiais. Hã? Isso, olha só, Carey. William Carey. William Carey. Sabe quantos anos ele tinha? Eu escutei um número aí. Chuta pelo menos. Vai que faz gol. Hã? Aí você me desmonta. 28 anos. 28 anos. Ele errou por 20 e você errou por 9. Eu vim por 8. Né? Alguém falou aqui 28? Ah, meu filho é inteligente igual o pai. Melhor, porque é igual a mãe. Né? Esse jovem, certa vez na Inglaterra, sentado numa reunião de pastores, os embaixadores sabem disso e não me responderam, não sei porquê. Ah, tá. A prova, né? Em cujo livro é intitulado Jovem, Mensageira do Rei. Isso aí. Jovem Sense. Quem diz isso para ele? Um velho pastor. Né? Olha para aquele jovem e diz: jovem, Sense, se Deus quiser salvar, vai salvar. Fique quieto no teu lugar. E eu fiquei pensando, gente, como pode isso? Será que é só no meio evangélico que isso acontece? Aí eu fiz uma pesquisa, sabe como é que é professor de história, né? Fiz uma pesquisa e descobri umas coisas interessantes. Napoleão Bonaparte. Sabe quantos anos o cara tinha quando ele bancou a França lá naquelas guerras todas? Chuta. Aí demais. Vamos lá. 34 anos. Alexandre o Grande, grande conquistador, 24 anos. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, 22 anos. 22 anos. Albert Einstein, 25 anos. A gente só vê fotografia desse pessoal velho, né? Não entendo por quê. O grande rei Salomão, aí se você deve saber. O grande rei Salomão, cheio de sabedoria, 20 anos. 20 anos, fale. Josias, 8 anos. Mas ele teve um tutor até chegar lá. Então, veja bem, eu fiquei abismado quando observando que muitos jovens fizeram história. Por que eles fizeram história? Não desconsiderando, claro, evidente, os mais velhos, né? Mais idosos, mais experientes. Eu fui pesquisar na Bíblia uma coisa interessante e achei, quero compartilhar com você, o texto de 1 João 2, 13 e 14. 1
Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 e 14. Diz João o seguinte, preste atenção nas palavras, tá? As palavras falam muito. Pais, eu escrevo a vocês porque conhece aquele que é desde o princípio. Preste atenção nas palavras, tá? Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Alguma coisa chamou a atenção de vocês nesse texto? Nos 2 versículos? De cara eu tive uma impressão interessante. Volta para mim aí, por favor, mamá. Volta ao versículo 13. Versículo 13. Eu, diz João, eu o quê? Escrevo. Aí, para vocês. Lá no final, jovens, eu escrevo. Versículo 14. Versículo 14. Alguém já cantou a pedra. Eu vos... Cadê? 14, 15? 15. Traz para 15. Jovens, eu escrevi. Ué, por que ele muda o tempo verbal? Eu escrevo. Ação, momento, agora. Eu estou escrevendo. Eu escrevo. E depois ele diz, eu escrevi. Ó, eu já mandei para vocês. No passado. Por que queria essa mudança? No mesmo texto. Você tem uma curiosidade? Não. Não. Hã? Escreveu aos pais primeiro. Escreveu aos pais primeiro. E depois ele escreveu aos jovens. E depois ele também coloca a palavra filhinhos. Ele usa aqui 3 tipos de pessoas. Pais, jovens e filhos. Eu sou pai do André. André é meu filho. O André é pai. Pai da Esther. Qual a diferença aqui? Nós dois somos pais. Né? A Esther é filhinha. Né? A Esther é filhinha. Mas ao mesmo tempo que eu sou filho, eu também sou pai. Então, a que pai ele está se referindo? Que filhos ele está se referindo? E que filhinhos ele está se referindo? A irmã Fátima cantou uma pedra boa ali. Os piquititinhos. Filhinhos. Mas filhinhos venceram o maligno? São fortes? Não, ele diz aos jovens. Mas ele diz, filhinhos, eu escrevi porque vocês conhecem o Pai. Os pequenininhos até conhecem. Mas conhecem como os pais? Como os jovens? O que ele quer dizer com isso? Eu estou instigando a mente dos irmãos para pensar o seguinte. Aqui tem 3 tipos de pessoas, mas que todas as 3 tipos de pessoas podem ser a mesma coisa. Deu para entender? Forma carinhosa de tratar. Filhinhos. Essa expressão no grego quer dizer, tipo assim, meu filho, André, meu filhinho. Posso usar essa expressão. Como pai. Filhos, já diferente. Eu posso usar essa expressão, ou jovens. Eu posso usar essa expressão como filho também. Só que estou te ensinando. Eu estou te conduzindo. Eu estou te orientando. Pais, põe em prática o que vocês aprenderam. O mesmo objetivo. Não sei se vocês entenderam. Filhinhos, forma carinhosa, meu filho, né? E pode ser até aplicado àqueles que não são filhos de sangue. Jovens ou filhos também podem ser aqueles, são aqueles que são filhos mesmo que não sejam de sangue, mas adotado, também tem esse negócio, né? Mas eu estou instruindo.
eu estou conduzindo, eu estou ensinando, eu estou orientando. E pais, põe em prática, para que os outros que estão te observando vejam. E aí, João coloca nesses 2 versículos algumas coisas que vocês leram comigo e perceberam. Ele colocou 3 coisas aí nesses versículos que nós podemos destacar. E eu, antes de pensar nessas 3 coisas, eu fiz novamente essa pergunta: por que ele usa especificamente para os jovens a questão forte, força, e vencer o maligno? A palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Por que ele faz questão de colocar essa força aí? Eu estava lendo um teólogo, acho que todo mundo aqui deve conhecer, pastor Hernani Dias Lopes, no seu livro de comentário bíblico da carta de 1 João, ele usa uma expressão interessante que eu gostei. Vou até mandar um recado para ele, se ele tiver aí, alguém passar esse vídeo para ele, né? Eu comprei, é meu agora, vou usar sempre. Ele não escreve filhos jovens, no caso, porque são fortes, muscularmente falando. Tem gente aí que, né? Tem jovens que uma força não é brincadeira não, né? Eu soube semana passada que um dos nossos jovens correu 30 e poucos quilômetros. Olha, vai fazer igual isso. Vamos lá, pastor Isaías, vamos correr 32 quilômetros. Isso aí, amanhã à noite a gente joga 32 km. Nos primeiros 500 metros a gente para e diz assim, corremos. É, irmão Raimundo, isso aí, irmão Raimundo. Cadê irmão Raimundo? Sai não. Muito bem, 32. Então, força. Mas tem uns aí, sabe? Não chega a 1 km, né? Meu Deus do céu. Mas isso é exceção à regra. Força, não é isso que ele quer dizer. Porque os jovens, e é aqui que eu vou me deter, os jovens, diz o pastor Hernandes, eles são audaciosos. O que é ser uma pessoa audaciosa? O que é ser uma pessoa audaciosa? Eu sei que você sabe. São pessoas corajosas, são pessoas atrevidas e ousadas, são impulsivas a realizar as ações diversas e também, muitas das vezes, ações inovadoras. Por isso, quando eu olho para a história, eu vejo que grandes homens da história fizeram o que fizeram com uma idade em torno de 20 a 30 anos. Porque eles não se sentaram e ficaram ouvindo aqueles homens mais velhos, dizendo, jovem, sente-se porque você fica quieto aí no teu lugar, porque tu é jovem. Deixa esse negócio para os mais experientes. Só que quando você busca na história, raros são os casos de pessoas experientes que fizeram alguma coisa. Por quê? Isso é fisiológico, psicológico. Os jovens têm mais, e você um dia foi, tem mais coragem do que muita gente que passou da idade. Você sabia que plenamente, fisiologicamente, mentalmente, psicologicamente, tudo mente, né? Mas sem mentira? Você sabe qual é a idade top do ser humano? Isso é para todos? Mas eu ia falar para a Ruth não falar, mas tudo bem, já cantaram a pedra, né? A idade psicológica é em torno de 28, 29 anos. Então, a gente pensa. Tem gente que chega com 25. Tem gente que chega com 25. Maturidade psicológica. Porque adolescente, normalmente, e hoje adolescente vai até 20, acho que 22 ou 23 anos, né? Adolescente, mais ou menos isso, né? Você pensa nesse indivíduo ainda imaturo. Não sei se você já passou por isso alguma vez na vida. Se você não fez, alguém fez com você. Vamos embora dessa casa. Já aconteceu? Alguém já falou isso aí? Vamos embora. Criança, adolescente, coisa assim.
Aí acha que vai viver tranquilamente fora de casa. Só que ele não pensou aonde vai morar, não pensou como vai viver, não pensou com quem vai viver, não pensou nas contas que virão, não pensou em nada, simplesmente disse, vou-me embora. Aí cai na real no meio do caminho e fala assim, eu tenho que voltar, porque eu me dei mal. Porque não tem maturidade para isso. É normal deles, mas não tem maturidade para isso. Ainda estão em formação. Mas eles têm uma visão que nós deveríamos todos ter. Essa audácia em querer fazer. Temos que deixar de ser, me desculpe a palavra, entre aspas, mesmo aqueles que têm idade pouca. Temos que deixar de ser velhos, acomodados, para ser jovens, audaciosos no espírito. Se eu não conseguir entrar nesse caminho, me desculpe falar, você não vai conseguir fazer a obra de missão. Há muita terra ainda a ser conquistada. Há muita coisa ainda para ser feita, diz Deus a Josué. Nós já estudamos sobre isso. Josué não chega até o final. Não vou repetir tudo que nós já comentamos sobre ele. Mas poderia? Poderia. Será que Josué poderia dizer o que Paulo disse no final da sua vida, quando foi, antes de ser morto, dizer assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé? Será que todos nós poderíamos dizer isso nos nossos últimos momentos de vida enquanto aqui na Terra? Será que eu poderia dizer isso? Combati o bom combate? Eles são fortes, diz João, porque eles venceram o maligno. Como assim? Eles brigaram? Entraram na força física e vamos lá, vamos brigar agora aqui? Não. João, inclusive, dá essa resposta para a gente em 3 versículos. No capítulo 3 de 1 João, versículo 8. Veja para a gente aí. Aquele que pratica o pecado é porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Em outras palavras, vencer o maligno significa não viver fazendo o quê? Pecado, pecando. Não viver pecando. Ah, mas eu peco, pastor. Sim, eu também peco. Bem-vindo ao clube. Mas infelizmente, ou felizmente, não sei, o meu pecado é diferente do pecado de quem está no mundo? É. Por quê? Porque eu peco como um acidente de percurso. E o mundo vive no pecado. É um acidente. E todo aquele que peca, João mesmo diz nessa mesma carta, que se pecarmos, nós temos o quê? Um advogado que, se nós confessarmos a ele todo o nosso pecado, ele é fiel e justo em nos perdoar e nos purificar de todo pecado, continuar nos limpando, processo de santificação. Vencer o maligno significa não viver no pecado, agradando a vontade do pai do pecado, da mentira, que é o diabo. Outra resposta ele diz lá no versículo 3 ainda, no versículo 12, no capítulo 3, versículo 12. Não sejam como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Por que ele matou? Porque ele praticava as mesmas obras de Satanás, que são obras malignas. Ou seja, percebam aqui, eu sou Caim ou sou Abel? Quem pode me dizer? Quem pode me dizer? A primeira pessoa é Deus, claro, é evidente que conhece nossos corações, mas a segunda pessoa é quem? Eu mesmo. Que tipo de obra eu tenho realizado no meu dia a dia? Como Caim ou como Abel? Aí você olha para Caim e olha para Abel. Qual foi a diferença de Caim para Abel em que fez com que Deus aceitasse Abel e rejeitasse Caim? Qual foi a diferença? Acho que nós já comentamos aqui, mas se você é um leitor da Bíblia voraz, você vai saber a resposta. Qual é a diferença? Caim chega para Deus e dá uma oferta, um sacrifício. E Abel chega para Deus e dá
a oferta, o sacrifício. Ou seja, em outras palavras, Caim deu qualquer coisa para Deus. As suas obras eram obras de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas Abel foi meticuloso em dar para Deus o melhor de sua vida. Aquilo que Deus queria. Então, veja, são fortes por quê? Porque já venceram o maligno. Venceram o maligno como? Porque procuram dar a Deus o melhor de suas vidas. Enquanto ele tem força, ele é obstinado, ele tem esses olhos de querer fazer e vamos fazer, é o melhor para Deus. Deixa lá os outros fazendo, lá o pastor, o diácono, o líder do ministério, eles que façam. Isso é pensamento de pessoas acomodadas, tipo a de Caim. Bom. Versículo 19 do capítulo 5, tem outra resposta, por que eles venceram o maligno. Capítulo 5, versículo 19. O que diz aí? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Interpretação de português. Esse sob é o quê? Baixo, está de baixo. Né? Diferente de sobre, que está em cima. Tua vida está realmente nas mãos de Deus? Se está realmente nas mãos de Deus, se somos de Deus, o mundo está como em nossas vidas? Sobre. Eu não estou sob o controle do diabo. Eu estou sobre. Porque não é que eu tenha poder para, é porque Cristo está em mim. Não é que eu queira ir achando que eu sou melhor que os outros e ser melhor do que os outros. Não. É porque eu tenho Cristo em mim. Eu tenho Ele no meu coração. Eu pertenço agora a Deus. E caminhando para o final, como é que eu posso alcançar as novas terras? Já vi por que eu tenho que vencer o maligno e como isso funciona. Agora, para concluir, o que me falta? Primeira coisa, coragem. Primeira coisa, coragem. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, veja que Deus deu para você e para mim. Pois Deus não nos deu um espírito mas sim, o quê? Poder, de amor e domínio próprio. Você lembra da expressão de Deus para Josué? Josué, ser forte e corajoso. Coragem. Os jovens têm coragem. Tem coragem. E às vezes é até um pouco de imprudência, mas muita coragem. Eu posso, eu faço, eu consigo. Vocês já viram aqueles caras meio maluco? Para mim é maluco, tá? Que empina a moto. Já viu? Vamos fazer um crawl. Pô, que deve ser emocionante, né? Que deve ser emocionante. Eu não me atrevo a fazer, não, apesar de que já fiz muito com bicicleta, né? Como é que é? Não entendi. Irresponsável, né? É uma atitude até de irresponsabilidade. Mas se bem feito aquilo em algum lugar certo e preparado devidamente, é até legal e acho que eu faria. Eu já fiz uma vez, né? Pouco, mas fiz, né? Dá uma emoção, sabe? A minha moto chegou a pinar para cá. Epa, para que eu não sou nada de técnico nesse negócio não, né? Maurício deve ter feito isso, né, Maurício? Uma arrancada a moto, opa, né? Ela vai para trás. Pastor, ai meu Deus, Marco Vinícius também, né, Marco?
A moto geralmente faz um negócio desse, né? Mas a gente tem que ser prudente. Não é assim que se faz, de qualquer maneira. Mas esse espírito que esses caras têm de coragem, vamos pegar o bom disso aí tudo? Nós precisamos ter para o trabalho de Deus. Precisamos e necessitamos disso. E olha, não vem de mim essa coragem, vem de Deus, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Ao contrário, Deus nos deu um espírito de poder e amor e domínio próprio. Poder. E eis que vocês serão testemunha. Por quê? Porque é me dado todo o poder e eu estou agora mandando vocês fazer. Coragem, vamos embora. Vamos levantar. Como a Bíblia fala, levanta tudo dos mortos, que Cristo te escolherá. É isso, coragem. Segundo, ousadia. Veja o que diz Hebreus 10, 32 a 39. Ousadia. Hebreus 10, 32 a 39. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, ou seja, lá atrás, quando Cristo apareceu a você e você entendeu e entregou sua vida a Ele, algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos e a tribulações. Você é crente agora? Já ouviram essa expressão? Alguém já ouviu? Você é Bíblia? Vai dar dinheiro para o pastor? Né? Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Então, você, por causa disso, você perdeu alguma coisa. Por isso, não abandone a confiança que vocês têm. Não é terá, mas tem. Ele será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar. De modo que, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, ou se ficar covarde, né, abandonar, não ter ousadia, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Ousadia, risco. Vocês precisam perseverar, diz o autor aos Hebreus. Vocês precisam perseverar. E o que é perseverar? Estou mais para professor de português do que história, né? O que é perseverar? Insistir. Perceberam? Persistir. Não é parar na primeira curva que deu fechada e você tropeçou e caiu, não. É fazer força. Vamos embora, vamos insistir. Estamos juntos. Como o jovem costuma falar. Vamos juntos. Ah, já estão fazendo. Deixa eles lá. Não, vamos também. Porque isso não foi dado a um grupo só de pessoas. E por último, para terminar, determinação. O que é diferente de impulsividade, tá? Por favor. Determinação é uma coisa, impulsividade é outra. Impulsividade é ação que você faz sem pensar nas consequências. Você é o inconsequente. Determinação, não. E Paulo explica isso em 1 Coríntios 9, 24 a 27. Olha só o que Paulo diz. Vocês não sabem? A primeira palavra que ele usa aqui interessante. Saber. Você sabe disso. Que todos os que correm em uma competição, o que diz? Apenas um ganha o prêmio. Aí ele vem. Corram de tal forma, de tal modo, de tal maneira que você alcance o prêmio. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Paulo está usando uma figura aqui de linguagem, uma figura de situação de um atleta, né, que se prepara para ganhar. E ele está dizendo o seguinte, você sabe muito bem. E você pode fazer. Você tem condições de fazer. Então, corra. Mas corra de modo que não é de qualquer maneira. Pense antes de agir. Mas seja determinado em chegar lá. Versículo 25 diz, todos os que competem
nos jogos se submetem a um treinamento que é rigoroso, ou seja, você quer, muito bem, determinação, ótimo, vamos então nos submeter a um preparo anterior, mas um preparo rigoroso. E eu costumo dizer que esse preparo rigoroso no atletismo realmente é doloroso, né? Que diga o Guilherme, né? Que trabalha com isso, o André, que trabalha também com isso. Todo tratamento físico, se preparando para, é doloroso. Ninguém gosta, às vezes, de sentir dor, mas é necessário, é importante para quê? Para o quê? Para ganhar, ou para obter, ou para conquistar, vamos até essa expressão, o quê? A coroa. Uma coroa. Aqui ele diz, o atleta quando corre, ele faz isso para ganhar uma coroa que perece, que passa, que não dura para sempre. Mas nós, diz Paulo, nós fazemos para ganhar uma coroa o quê? Imperecível. Lá nos tempos de Paulo, os atletas ganhavam louros, né? Já ouviram falar essa expressão? Coroa de louros. Era louro mesmo, sabe? Aquele negócio que tem alguns aqui tem planta em casa, né? Cadê o irmão Robson? O irmão Robson tem esse negócio lá na casa dele, né? Tá ali, né? Aquele plano, né? Pois é. Aquele negócio, eles preparavam com aquilo mesmo. Aí botava na cabeça do indivíduo aquela coroa de louros, né? O que acontece com o louro depois que tira do pé? Vai secando, vai morrendo, né? Daqui a pouco até joga fora, fica aquele talo seco, feio pra caramba, né? Joga fora. Pereceu, acabou. Mas o cara fez um esforço desgramado para poder chegar lá e pegar aquela coroa. Então, por que você e eu temos uma coroa imperecível, vamos ficar dando mole aí para o pessoal não fazer? Deixa isso para os jovens. Deixa isso para os mais experientes. Deixa isso para o outro responsável. Não faça assim. E aí Paulo coloca assim como exemplo no versículo 26. Sendo assim, não corro, ele não está dizendo para você, está dizendo dele, não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem quer esmurrar o ar, à toa, sem sentido. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo. Para quê? Para depois de ter pregado aos outros, olha só o objetivo aqui, eu mesmo não venha a ser desqualificado ou reprovado. Ele tinha um objetivo. A coroa dele não era uma coroa perecível, mas uma coroa que permanece para sempre. E essa coroa, os louros da vitória, são as almas que precisavam ser alcançadas. O mundo é grande. Há muitas terras ainda a serem abertas, né, com a pregação do Evangelho. Muitas pessoas precisam ouvir. Isso não depende de um grupo para alcançar. Junta de missões nacionais, junta de missões mundiais, junta de missões urbanas. Isso não depende desse grupo. Você sabia que a Convenção Batista Brasileira, quando começou, já existia a organização dos jovens batistas, formada por aqueles primeiros nomes que eu te disse, né, que eu citei aqui, Salomão Ginsberg, né, William Bailey, sua esposa, Taylor. Esse pessoal saíram das suas casas, lá dos States, né, atravessaram de navio, vieram para o Brasil e aqui começaram o trabalho de evangelismo em São Paulo, em Salvador, Rio de Janeiro, Niterói e outros cantos. Jovens destemidos, jovens com coragem, jovens que realmente se puseram à disposição de Deus e vieram a este lugar com toda a ousadia para pregar o Evangelho. E hoje você é fruto das consequências do que eles fizeram. Olha só. Fundaram a igreja, a primeira do Rio, primeira de Niterói, Salvador, que hoje não faz parte mais da convenção, mas é a primeira de Salvador, lá em Americana, em São Paulo, fundaram igrejas. Fundaram igrejas, jovens.
né? Fundar a igreja, jovens. E às vezes a gente desqualifica os nossos jovens, às vezes nós nos colocamos com pessoas velhas e mandamos às vezes os outros sentarem que deixar para Deus resolver o problema. Não, é você, sou eu, é cada um de per si aqui que precisa botar a mão no arado. Estamos juntos. Eu vi uma expressão e termino com essa ilustração. Isso aconteceu de verdade na Igreja Batista em Realengo. Acho que foi na Igreja Batista em Realengo. Bom, foi por aqui. Eu vou contar a história. Se alguém de lá foi, vai lembrar e vai recordar o fato. A igreja foi fazer um passeio, bem antigamente, né? Eu nem era nascido. A igreja foi fazer um passeio, e nesse passeio foram de caminhão. E nessa jornada para o local, choveu. E a estrada ficou lameada. Aí o que aconteceu com o caminhão? Atolou. Alguém conhece essa história aí? Da igreja? Você conhece, né, filho? Então. Aí o pessoal desceu do caminhão e se puseram a se sujar para botar o caminhão para funcionar, para andar, sair do atoleiro. E foram lá para trás. Né? Quem já tentou desatolar carro em lama sabe como é que é. Tem sempre aquele indivíduo que fica todo borrado de lama quando o pneu, quando roda, joga lama, né? Imagina. Mas teve um cidadão. Ele realmente não era bom da cabeça, né? A gente sabe disso. Ficou lá em cima do caminhão, empurrando lá de cima. Pensando que estava empurrando o caminhão. Vamos lá, vou sair embaixo. Você vai sair nunca do caminhão do lugar, né? Era um peso. Isso aí. Mas ele não era bom da cabeça, não. Mas o problema não é esse. O problema é que nós, às vezes, fazemos isso. Enquanto poucos pegam e vão para a lama se sujar, outros ficam em cima do caminhão fingindo que estão fazendo. Há muita terra para ser conquistada. Há muita gente a ser alcançada por Cristo. E muitas das vezes nós ficamos em cima do caminhão, achando que estamos fazendo alguma coisa, e na verdade não estamos. Mas Deus sabe a intenção do seu coração. Deus sabe a intenção do meu coração. Por isso eu gostaria de pensar com os irmãos exatamente isso. A força da juventude. Vamos tomar posse disso. Porque Deus não faz distinção de idade. Ele não pega, você já tem 80 anos, coitadinho, não pode fazer mais nada. Pode sim, porque o dia que você não puder fazer mais nada, Deus te chama. Acabou. E vai desde pequenininho até bem maduro. O dia que Deus achar que você não serve mais, Ele te leva. Enquanto Ele achar que você serve e pode servir, tu está aqui comigo, meu filho, sofrendo as agruras dessa vida. Mas, pensa comigo, se você está aqui, é porque Deus quer te usar. Seja jovem no seu coração, seja jovem no seu espírito, seja jovem em fazer o que aqueles jovens no passado fizeram. Vamos à frente. E vamos conseguir. E conseguiram. E conseguiram alcançar o mundo da época. E você é fruto disso. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Depois estaremos cantando, não é isso?